Bom dia a todos. Obrigada, Gleides, pelo convite de sempre, o SEAC pela oportunidade. É tão interessante, porque cada vez que eu venho aqui para o SEAC para conversar um pouquinho com vocês, a Gleides, na sua apresentação inicial, na sua fala, na sua prece, parece que ela leu minha palestra e já foi ali dando spoiler de algumas coisas que a gente vai conversar. Mas é tão interessante que é uma sintonia tão grande quando a gente pensa em falar em algum tema, e isso reflete nas pessoas que seguem e estudam ali a doutrina espírita. Quando a gente pensa sobre esse tema tão importante, ele está aqui no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Eu gosto sempre de colocar aqui em cima da mesa para que vocês visualizem as obras fundamentais da doutrina espírita. Então a gente tem ali o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. São livros que servem de base para o nosso estudo, para o nosso aprimoramento. Isso é muito importante para ser dito, principalmente no tema de hoje. No terceiro livro da codificação desses livros fundamentais, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, no seu capítulo 6, escolheu e colocou ali um capítulo chamado Cristo Consolador. E faz a gente já começar a refletir. É um capítulo curto, relativamente curto, mas em cada frase, em cada premissa que tem trabalhada ali, traz para nós muitas reflexões. Vocês já imaginaram a vida sem a fé? Conseguem imaginar isso? Reflitam um pouquinho. O que nos move a cada dia? Cada um de nós tem o seu dia a dia, suas responsabilidades, o seu trabalho. Sai da sua casa, se esforça muitas vezes para enfrentar mais um dia árduo do trabalho. Procura durante o seu dia a dia ou a sua vida melhorar em algumas questões. Começa estudando, tenta estudar para conseguir ter uma profissão, uma colocação melhor. Tenta se capacitar para ser melhor. Nós estamos sempre agindo e trabalhando para o amanhã. Já perceberam? E se não existisse o amanhã, como seria? Alguns de nós pode ser que nem ia querer tomar banho naquele dia, esperando que o mundo fosse acabar no outro. Mas a gente está sempre agindo, pensando no depois. Mesmo sabendo que esse estágio, aqui, essa vida que nós estamos vivenciando, ela tem um ciclo, ela tem um início, ela tem um meio do seu desenvolvimento, e aqui na Terra, com essa personagem que nós estamos, ela tem um fim. Nós somos espíritos que temos um corpo físico, e como espíritos que somos, retornaremos ao mundo espiritual, daremos continuidade para outras encarnações. Quando a gente fica pensando o que seria a fé não é somente, eu acredito cegamente em algo, então eu tenho certeza que algo vai acontecer. A fé é o conhecimento das coisas, é o entendimento da continuidade. Quando Jesus chegou e falou sobre o Consolador prometido, o Consolador que chegaria quando a humanidade já tivesse mais condições, amadurecimento, de compreender, muitas pessoas se perguntaram o que seria isso. Jesus falou em parábolas. Às vezes é bem complicado para a gente interpretar aquilo que ele trouxe. Mas aí ele diz assim: o Consolador prometido, ele será claro, ele terá direcionamentos, ele vai nos nortear, nos esclarecer. E de repente, chega para toda a humanidade várias mensagens. Allan Kardec fez um trabalho maravilhoso, uma pessoa excepcional. Ele e a sua equipe fizeram um trabalho de colher mensagens, colher ensinamentos, organizar de forma lógica e racional.
e perpetuar tudo isso para a humanidade. Quando chega e vem a doutrina espírita, ela começa a explicar para nós sobre muitas coisas que nós temos dúvidas, mas principalmente sobre a justiça de Deus e a confiança no futuro. Nós confiamos que o futuro existe, nós acreditamos nessa continuidade. E quando a gente tem essa certeza, provoca uma mudança completa no nosso hoje. Como eu vou agir hoje vai refletir para o resto da minha existência. A Gleides falou de escolhas, por isso que eu falei que a gente está sempre em sintonia. Todos nós temos escolhas. As nossas escolhas ecoam, refletem. Todos nós passamos por dores. Passamos ou não? Conversem comigo. Sim, não sei. Todos nós passamos por dificuldades. Cada um de nós sente uma dor, por um motivo diferente, mas tem uma dor, tem um sofrimento, tem uma preocupação, tem uma decepção. Cada vez que nós passamos por essas situações, por que será que isso acontece? Alguém já pensou que seria um castigo? Muitas vezes a gente pensa, por que será que a vida está me castigando? Por que será que Deus está me castigando? Nesse capítulo, nós temos, além das explicações que Kardec colocou para nós, ele selecionou 4 mensagens do Espírito da Verdade. E essas mensagens, elas trazem muitas informações importantes e que elas são capazes de provocar na nossa vida uma mudança. Cada vez que nós passamos por dificuldades, perda de entes queridos, dores físicas, dores morais, raiva, cada vez que a gente se sente injustiçado, cada vez que a gente tem uma dor, a gente vai entender nesse capítulo que todas as dores, ela tem um objetivo útil. Todas as dores têm uma causa. Quando nós estamos vivenciando um momento que não é agradável em nossas vidas, até nos agradáveis, mas vamos falar um pouquinho mais dos desagradáveis. Quando nós vivenciamos momentos que não são agradáveis para nós, nós temos escolhas. Em alguns momentos a gente se revolta, a gente briga, a gente xinga, ou pelo menos até pensa algo que não é ideal. A gente tenta procurar culpados. Já tentaram terceirizar responsabilidades? A gente tenta identificar quem foi o causador daquela dor. A gente tenta procurar quem pode levar a responsabilidade. Eu vou usar uma palavra que a doutrina quase tira do nosso vocabulário, que é a culpa, mas vou usá-la para que a gente consiga compreender. Nós começamos a procurar quem tem culpa em relação à dor que eu estou vivenciando. Além disso, nós temos ações. Além dos sentimentos que brotam em nós como a situação, nós podemos ali agir de uma maneira que não é interessante. Nós podemos agir movidos pela raiva, pelo ódio. Mas será que espírita tem ódio? Tem. Será que espírita tem raiva? Tem. Será que tem inveja? Tem. Nós somos seres humanos. Nós somos criaturas de Deus, criados simples e ignorantes, tentando domar as nossas paixões, as nossas imperfeições e cultivar em nós as nossas virtudes. Nesse processo todo, num momento ruim para nós, nós temos escolha de ou agir com revolta, ou nos debulhar em lágrimas, ou ficar com pena de si mesmo, procurar culpa nos outros, ou agir de acordo com o que Jesus trouxe para nós, que o Espiritismo, como Consolador prometido, reforça em nós. O Espiritismo traz para nós
revelações extremamente importantes. Nada perece. É tão pequenininha essa frase, mas pensem sobre isso. Nada perece. Nada se perde no reino de Deus. Todas as coisas que são feitas por qualquer pessoa, não é só para a gente olhar para o outro. O Espiritismo traz a necessidade de olharmos para dentro de nós mesmos. Nada se perde, nem as coisas ruins, nem as coisas boas. As nossas escolhas, que a Gleides falou do nosso livre-arbítrio, o que estamos fazendo com ele? As nossas escolhas, elas ficam registradas, não é alguém que registra num caderninho, na nossa própria consciência, na nossa experiência, na nossa trajetória, por menor que seja, e ela traz consequências. Deus não é um Deus vingativo, não é um Deus que condena, não é um Deus que castiga. A humanidade, e quando a gente fala a humanidade, somos nós, que vivenciamos encarnações passadas, em momentos diferentes, aonde se acreditava que Deus castigava. Eu não sei vocês, mas às vezes quando a gente tem as nossas crianças pequenininhas, os meus já estão grandes, mas quando a gente tem as nossas crianças pequenininhas, às vezes a gente, numa fala com eles, querendo domar alguma atitude, a gente fala, olha, Deus castiga, hein, se fizer isso. Quantas vezes a gente já usou essa frase? Quantas vezes a gente pensou, isso é castigo de Deus? Tanto para a nossa experiência, quanto para a dos outros, que ali sim nós somos mestres em julgar. Mas quando a gente fica pensando, será que Deus é esse ser passional, vingativo, fica com raiva, fica agradecido, não, agora Deus está gostando de mim, agora Deus deixou de gostar de mim. Quando a doutrina espírita chega, ela nos diz que Ele é bondoso, misericordioso e justo. Comigo, com você, com todas as pessoas. Independente da minha natureza. Minha natureza tem relação com as qualidades que eu tenho e as imperfeições que eu ainda tenho e que me motivam, que me instigam a agir, pensar e falar. Quando chega a doutrina espírita, ela é consoladora. Ela nos consola quando a gente perde, quando alguém da nossa família falece, quando a gente fica com aquela sensação de vazio e do nada. Ela nos mostra que existe um amanhã. Ela nos consola quando a gente, do nada, acontece algo e nós nos sentimos injustiçados. Já se sentiram injustiçados? Só eu e poucos que fizeram assim com a cabeça. Nós nos sentimos injustiçados em algum momento. Mas será que isso é real? Será que existe essa injustiça? A nossa visão é extremamente limitada, apenas ao aqui e agora. Nós somos imediatistas, a nossa natureza é imediatista. É muito difícil a gente, às vezes, por mais que nós tentamos planejar a nossa vida para um amanhã, é muito difícil a gente tentar compreender o todo e, principalmente, ter a paciência do tempo de cada coisa. Quando Jesus traz para nós a chegada de um Consolador prometido, que iria orientar com as palavras, direcionar, muitas pessoas nem sabiam do que estava sendo falado. Aí nós temos a doutrina espírita, com a base fundamentada nesses 5 livros que eu coloquei aqui, da codificação de Allan Kardec. A leitura e o estudo desses livros, ele tem que ser constante e contínuo. Porque tem tanta informação ali, e nós vamos digerindo, entendendo, compreendendo. E é consolador. É consolador porque tira aquele crachá de vitimismo, de vítima que a gente gosta de colocar. Quantas vezes a gente se coloca como vítima das situações? Isso é ruim.
Porque quando a gente se coloca como vítima de alguma situação, a gente deixa de procurar a responsabilidade daquilo em nós mesmos. Pior ainda, a gente deixa de procurar a causa daquilo em nós mesmos. A doutrina espírita vem e traz para nós explicações racionais. Não é aquela fé cega. Eu acredito e ponto. Não, eu acredito. Mas por que você acredita? Ele traz para nós, esse Consolador traz explicações lógicas, racionais. Nós somos seres muito mais movidos pelo emocional do que muitas vezes pelo racional. Faz parte. Mas muitas vezes as nossas emoções, elas estão influenciadas pelas nossas ainda imperfeições. Então, quando a gente passa por uma situação, a gente não vai deixar de sofrer, não é isso. A gente não vai deixar de chorar, não é isso. Mas a gente precisa deixar de reclamar. A gente precisa deixar de se revoltar. Precisa deixar de gerar ações que não são boas, nem para nós, nem para as pessoas que estão ao nosso redor. Cada um de nós é responsável pelas suas escolhas e ações. Não cabe a nós julgar a ação e escolha do outro, mas cabe a nós nos policiar para entender como a melhor maneira de reagir. Quando fala para nós na confiança da justiça de Deus, quando fala para nós sobre a fé no futuro, isso faz muita diferença. Eu acredito em Deus bom, misericordioso, que não escolhe, que não tem preferência, que não prefere oferecer coisas boas para um e ruins para outro. Eu acredito no Deus que oferece as mesmas condições para cada um de nós. E isso faz diferença. Não vou me colocar como a vítima da situação, achando que teve uma preferência. Cada um é capaz de fazer as suas próprias conquistas, com as suas próprias escolhas, delineando o seu trajeto. Isso é maravilhoso. Por mais que a gente se sinta em alguns momentos presos a algumas situações, sem conseguir agir, sem conseguir sair, mesmo assim nós temos escolha. Como eu vou me postar diante disso? Como eu vou me colocar? Que impacto isso vai causar em mim? Nesse capítulo fala sobre devotamento e abnegação. E isso é a chave de tudo para nós. O devotamento é o comprometimento com aquilo que a gente entende. Por isso a gente precisa estudar. Por isso a gente precisa assistir palestras, como a Gleides disse. Cada palestra e cada palestrante que vem aqui pode apresentar o mesmo tema, mas sobre uma perspectiva diferente. Ele não foge da base, mas ele repassa a interpretação que ele tem daquela palavra. E muitas vezes é essa interpretação que casa com o meu modo de ver. É essa interpretação que faz o cair a ficha para que meu entendimento aconteça. Por isso a necessidade desse estudo constante, desse aprimoramento constante, desses momentos de palestras, de rodas de conversa, de reflexões, de estudos. Quantos estudos nós temos aqui na nossa casa? Quantas oportunidades de ouvir um pouco o outro e de amadurecer em nós o que o Consolador prometido nos traz. Fala para nós muitas vezes sobre o conhecimento da vida, o conhecimento das coisas. Isso a doutrina espírita nos traz. E quando eles colocam nessa frase que a doutrina espírita traz o conhecimento das coisas, ele diz que cada um de nós hoje sabe de onde veio, para onde vai e por quê. Mas eu gosto do para quê.
De onde viemos? Somos espíritos, criados e com toda a eternidade à nossa frente para termos experiências no nosso tempo. De novo vou fazer uma menção das palavras da Gleides, a lei do progresso. Mas quando a gente estaciona, ou demora um pouquinho para aprender, ou faz corpo mole, como as pessoas dizem, não nos importamos em nos esforçar, a vida vem como uma onda. Aquelas ondas que batem na gente mandam a gente para frente. Acontecem situações que provocam em nós uma movimentação que tenta nos tirar do lugar que nós estamos. Para que tudo isso? Por que tudo isso? Porque existe a justiça de Deus. No Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro livro da codificação, tem um capítulo que fala sobre as leis divinas. A primeira pergunta do livro dos Espíritos fala sobre Deus. E nessa justiça imensa que tem, nada se perde no reino de Deus. Nada perece. Quantas vezes a gente não vê algo acontecer no nosso dia a dia e a gente fica pensando, será que essa pessoa não será punida pelo que ela está fazendo? Não confio nas leis dos homens. Não existe punição, parece que se vive na impunidade. Esses pensamentos já passaram na mente de vocês? Eles passam na nossa mente, porque nós somos o imediatismo. Mas muitas vezes, o que a gente não para pensar é que nada passa desapercebido. Não precisa ter atrás de cada um de nós alguém anotando tudo o que a gente faz. É registrado em nossas consciências. Quando nós tomamos conta do que fizemos de uma maneira não ideal, nós conseguimos perceber o equívoco e o erro. E aí nós começamos um processo de transformação, de reflexão, de aprendizado. O livro O Céu e o Inferno fala muito sobre isso. É muito interessante ler. E quando a gente passa por todo esse processo, nós vamos nos aprimorando, nos lapidando, melhorando, aprendendo. Mas não basta somente o conhecimento, a leitura, o estudo, mas incorporar no nosso dia a dia tudo isso. Quantas pessoas nós acompanhamos que têm falas maravilhosas, explanam doutrina espírita de uma maneira excelente. Às vezes pessoas que estão à frente, lideranças, às vezes pessoas que estão orientando. Mas se aquilo não for vivenciado, não faz sentido. As palavras, o ensinamento, ele não pode ser da boca para fora. Tem que ser na experiência. Nós ensinamos, às vezes, muito mais com a nossa atitude do que as nossas palavras. Quando a gente quer mostrar algo para o outro, muitas vezes a gente quer interferir até no jeito do outro ser. Nós idealizamos alguma coisa, ou nós tentamos fazer um espelho daquilo que nós somos, e desejamos que o outro seja exatamente daquela maneira. Isso não é possível. As mudanças vêm de dentro para fora. Nesse capítulo diz para nós que é para nós nos moldarmos como se faz com uma argila. A argila, na condição apropriada, ela fica maleável. A gente pode pegar a argila e fazer o desenho, a estatueta, a moldura, o que a gente quiser com ela. Olha só que interessante, olha que poder que nós temos. Nós podemos nos moldar. Não disse que nós vamos moldar o outro, mas nós podemos moldar aquilo que nós somos. É simples? O que vocês acham? Não, não é simples. É extremamente difícil. Muitas vezes a gente acha
que o nosso grande inimigo é aquela pessoa que tem opiniões opostas, que tem embates de pensamentos, de pontos de vista, alguma pessoa que a gente vê como um inimigo. Não, não é com ele que nós temos que lutar, é com nós mesmos. Cada situação desagradável, cada situação de dor, cada situação boa que acontece em nossas vidas tem uma causa e objetivo justos. Agora, exige o quê? O meu raciocínio, exige a minha análise, o meu trabalho de olhar para mim mesma, de me conhecer. Quando nós estamos nesse processo, ele não é fácil, nem é um momento gostoso. É triste, às vezes, enxergar em nós aquilo que muitas vezes no outro nos incomoda. Quando a doutrina é colocada como consolador, é para todas as reflexões que o Espiritismo traz para nós fazerem diferença em nossas vidas. Sempre um ponto muito delicado, vivenciar um luto. O luto hoje, ele é utilizado para várias situações que às vezes a gente nos coloca em luto, ou as pessoas sinalizam que aquilo é a vivência de um luto. É de uma perda muito grande. Agora, cada vez que a gente vivencia isso, com conhecimento, com entendimento do conhecimento que a doutrina traz para nós, o peso é menor. Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Então é só ter aflição e aguardar o consolo? É trabalhar por ele. Que compreensão as pessoas teriam há mais de 2000 anos atrás entender que poderia ter um consolo pela dor? A doutrina espírita fala para nós das causas anteriores das nossas aflições, dos motivos. Não foi o outro que provocou aquilo em nós. O outro está no direito dele de agir de acordo com a consciência dele, com o pensamento, com as escolhas dele. O que ele faz me machuca? Sim, me machucou. Mas o que eu vou fazer a respeito? É o que nós temos que pensar. O Consolador nos fala como deveria ser a nossa reação a tudo isso. Jesus é claro, dizendo que não pode faltar em todo esse processo amor e caridade. E nesse capítulo, eles ainda trazem a mensagem para nós que mesmo com dores, nós podemos, eu vou utilizar a palavra devemos, ajudar na dor do outro. Quando a gente ajuda o outro na sua dor, parece que a nossa perde importância. Nós muitas vezes temos somente as informações ao redor de nós, naquilo que nós estamos inseridos. Então nós achamos que a nossa dor é a pior dor do mundo. Só abrindo um parênteses, não se mede dor, tudo bem? Às vezes a pior dor para mim pode ser algo insignificante para outra pessoa, como a pior dor para ele pode ser algo que eu considere insignificante. Não significa que a pessoa não sofra e que aquela dor é importante. Dor é dor, independente. Mas quando a gente coloca a nossa dor de lado e vai ajudar o outro, olhar além daquele contexto que nós estamos inseridos, além daquele espaço ao nosso redor, às vezes a gente fica até envergonhado de ter reclamado de algo e ver que tem tantas outras pessoas que passam por situações extremamente mais dolorosas e difíceis que nós. Esse capítulo traz para nós a informação de que a vida é uma prova escolhida. Escolhida. Deus é justo e bom. Ele não vai impor uma situação se nós não temos condições de enfrentar. O conhecimento que esse Consolador traz para nós, a abnegação,
a dedicação, o comprometimento, ele nos fortalece. E ele aumenta a nossa resignação ao nível do peso das nossas aflições. Nenhum de nós, em nenhum instante está desamparado. Todos nós temos condições de suportar bem as dificuldades que nós nos encontramos. Depende da maneira que eu enxergo, que eu encaro e que eu olho para aquilo. Depende de como eu aproveito aquela oportunidade. Porque também nos traz a informação de que o sofrimento, a dor, ela desperta em nós o aprendizado e o aprimoramento. Imaginem só, se nós não tivéssemos que nos esforçar para conquistar algo, muitos de nós ficariam estagnados do jeito que está. Para que eu vou me esforçar todo dia se eu não vou sair do lugar? Para que eu vou me esforçar todo dia se eu vou continuar com as mesmas dificuldades? Mas saber que isso vai mudar, confiar nesse futuro, nessa bondade, nessa justiça de Deus, faz com que eu modifique meu olhar, o meu entendimento, faz com que eu saia daquele lugar de vítima que eu me coloco muitas vezes, daquele local de injustiçado, e faz com que eu siga adiante. A vida é muito mais. A cada dia tem uma nova experiência. A cada dia nós temos uma nova oportunidade. Nem a cada dia, a cada instante nós temos uma nova oportunidade. Elas não faltam em nossas vidas. Quantas vezes a gente comete um equívoco e aí de repente a gente nem tem noção que fez. Numa próxima vez a gente comete um equívoco bem parecido e já desperta em nós como uma luzinha da nossa consciência dizendo: acho que não foi bom. Nossa, acho que eu não fiz o correto. Aí a gente passa por um momento doloroso também. O momento parece que dá vergonha de nós mesmos, vergonha de ter feito, de ter falado, de ter agido. O que a gente faz com isso? A gente permite que isso nos destrua? Ou a gente aproveita a possibilidade, a oportunidade de nos melhorar? Vai aparecer novamente a oportunidade de reagir. E agora consciente das coisas, do conhecimento das coisas, nós conseguimos agir diferente. E aí, a sensação de ter paz em nossos pensamentos, de ter feito aquilo que de repente seria o ideal, vai nos ajudar a nos fortalecer cada vez mais nessas lutas diárias que cada um de nós tem. Dentro desse capítulo, depois da apresentação de Kardec, ele tem a mensagem de 4 mensagens do Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade, na sua primeira mensagem, ele reafirma: Deus é bom. Ele reafirma: existe vidas após essa, da continuidade da nossa vida. Isso faz uma diferença tremenda, porque a gente não pode simplesmente viver sem analisar, sem pensar nas nossas consequências. Se não for hoje, se não for amanhã, será na próxima ou na outra que nós iremos sofrer as consequências das nossas escolhas que não foram boas nem para nós, nem para o outro. Ele traz para nós informações sobre termos fé nessa justiça, não a fé cega, a fé raciocinada. E como a gente raciocina? Conhecendo as leis divinas, entendendo. Quando a gente vai estudar sobre leis divinas, tem uma informação muito importante. Nós deixamos de ser felizes quando nos afastamos das leis divinas. Cada um de nós faz isso sempre.
É muito difícil ainda, no estágio que nós nos encontramos, compreender todos esses ensinamentos, entender como tudo funciona e, principalmente, nos tornarmos perfeitos nessa encarnação. Nós temos dentro de nós todas as sementes, a sementinha para sermos perfeitos. É como se dentro de nós tivéssemos todas as qualidades boas, qualidades do homem de bem, que está também nas obras de Kardec, qualidades ideais de respeito, de caridade, mas ainda não estão germinando. Elas estão ainda, às vezes, só como sementes. Por isso que nós precisamos oferecer solo fértil para que elas germinem, cresçam, se fortaleçam e floresçam em nós. Só que não é o outro que faz isso, somos nós mesmos. E como fazemos isso? Na vida do dia a dia. Não adianta ter uma vida contemplativa, onde eu vou sentar, ler, estudar, pronto, entendi tudo, compreendi tudo. Eu só vou saber se eu compreendi, se eu entendi, vivenciando, experimentando. E aí, novamente, me emociona pensar na bondade divina de proporcionar a cada um de nós esses momentos. Eles não são momentos especiais, são momentos diários, cotidianos, a cada instante, desde o meu levantar, conviver, interagir, reagir, são escolhas. Ele traz para nós, nessas mensagens, algo muito importante. Ele nos pede, tem uma frase que muitos espíritas a utilizam, tomara que eu lembre ela corretamente. Crede, amai, meditai sobre todas as coisas. Não permitir que as utopias, que são as fantasias, que as mentiras, que elas influenciem, mas nos transformar. Não misturei o joio com o bom trigo, é a frase que tem. Como faz isso? Vocês já viram joio e trigo? Já procuraram na internet? São duas plantinhas extremamente parecidas, é bem difícil mesmo. E muitas vezes essas utopias, essas fantasias que a gente tem ou que a gente ouve, quando a gente não estuda e acaba às vezes incorporando como verdades, elas são prejudiciais. Quantas vezes a gente age em cima de algo que a gente acredita cegamente. Por isso a necessidade do acreditar racional, da fé racional em todos nós. Traz informações extremamente importantes sobre o nosso trabalhar, olhando a nossa vida como todas as encarnações. Imaginem se nós, a cada reação, a cada ação, a cada escolha, antes da gente pensasse assim, daqui a alguns anos, como eu vou olhar isso que eu estou fazendo agora? Vocês conseguem perceber essa mudança nesse estágio de vida que nós temos? Nem vou falar a média de idade que nós temos aqui, porque eu sou péssima para falar sobre idade. Mas se nós estamos 60 anos, vou me basear por mim, já estou quase nos 60. 60 anos aqui. Há 10 anos atrás, eu faria as coisas de uma maneira. Hoje eu faço de outras. E isso é maravilhoso. Não estou falando que são certas, mas elas estão modificando. Agora, como a gente vai saber o que é certo? Nesse consolador que vem para nós. Nesse orientador que vem para nós. Na doutrina que diz, trabalha premissas de respeito ao próximo, de caridade, de amor. Não é a caridade somente a material. É lógico que as pessoas precisam do material, claro que sim. E cabe a nós as necessidades que nós enxergamos, se temos condições de aliviar um pouco a dor do outro, fazê-las. Mas caridade no olhar, caridade no julgar, caridade no ouvir,
caridade no falar. Nesse capítulo traz para nós um lembrete que eu fiquei refletindo vários momentos quando eu li. Sejam dóceis. Para ser dócil. Será que se a gente começar por aí já não faz uma diferença? Olha uma escolha. Estou começando meu dia agora, domingo de manhã, acordamos há pouco tempo, assim imagino, né? E aí eu tenho uma escolha. Hoje eu vou tentar ser dócil. Só que a vida é interessante, né? Quando a gente se coloca em posição, toma uma decisão e vou fazer essa escolha hoje, parece que a situação acontece em situações que vão querer que eu perca toda essa doçura e essa docilidade com as pessoas. Vão trazer em mim a aspereza, a grosseria. Mas é isso que vale. É uma prova, aonde nós somos testados através das escolhas que nós fizemos para tentarmos manter aquilo que nós nos comprometemos. A mudança não vai acontecer no estalar dos dedos. Ela é um trabalho duro. É um trabalho que exige persistência. E nesse capítulo se fala muito sobre a resignação. A resignação traz para nós força. A resignação e a abnegação trazem para nós paciência. É tão interessante a gente pensar que isso traz paciência, porque muitas vezes a gente imagina que a paciência chega online hoje em dia. Tudo é digital quase, né? Então, abri o computador, peguei um anexo da paciência, pronto, já sou paciente. Não. A paciência surge em nós depois de várias oportunidades nos testando a perder a paciência. Eu vou resistir. Eu vou me modificar. Eu vou me amansar. Eu vou ser dócil. Não significa ser bobo em relação a muitas coisas que as pessoas nos fazem, porque a maldade existe em nós e no outro. Mas significa não reagir, não devolver com a mesma moeda, a mesma pedra, não atacar o outro da forma que nós somos atacados. Seguir adiante, continuar o nosso trabalho, do nosso dia a dia, que já é muito cheio de dificuldades. Seguir no nosso aprimoramento. E que daqui a alguns anos, a gente consiga olhar e pensar, aquela escolha que eu fiz, naquela manhã de domingo, em ser dócil, fez a diferença. Me tirou de situações desagradáveis, melhorou situações que poderiam ter ficado piores. E fazer isso com sensação, com sentimento e a postura de resignação, de comprometimento, de abnegação. Quando nós estávamos no caminho, na estrada, porque nós não somos de Campinas, eu vim conversando com o Marco sobre a palestra. E aí eu gosto sempre de ouvir a interpretação dele em uma palavra para tentar entender o alcance e a limitação do meu entendimento naquele instante. E quando eu falei para ele, e sobre a abnegação? E a gente ficou refletindo e ele disse assim, quando a gente deixa de lado algo que a gente considera muito importante para nós em favor de um outro ou de uma outra causa. Quantas brigas a gente não provoca ou a gente entra por achar que aquilo é extremamente importante para mim naquele instante? Por não querer deixar, motivado por orgulho, por vaidade, que existe em nós, que a situação seja diferente. Quanta abnegação falta no nosso dia a dia. Se nós conseguirmos pegar este capítulo do Cristo Consolador, destacar ali, grifar, anotar no papel, esses pontos de orientação, e tentar trabalhar no dia a dia aquilo em nós,
uma grande diferença acontecerá. Se nós conseguirmos, com esse Consolador prometido, ter como um orientador das nossas escolhas, da nossa vivência, fará muita diferença. Deus não está pedindo que nós finalizemos essa experiência já sendo espíritos perfeitos, de maneira nenhuma. Não desanimem, mas temos milhares de encarnações ainda. Milhares para chegar até aqui, ainda imperfeitos, e milhares ainda para chegarmos à perfeição. Mas chegaremos. Mas podemos chegar de uma maneira mais amena, de uma maneira mais truculenta. Não depende da escolha de Deus, depende da nossa escolha. Diz também uma coisa muito importante, finalizando esse capítulo, que todo o nosso corpo sente o reflexo, muitas vezes, dessas agitações do nosso espírito. Quantas vezes a gente nem faz ideia das doenças que nós vivenciamos pelo nosso estado mental e emocional. E como é importante pensar sobre isso. A gente não faz de propósito. Não é eu quero adoecer, eu vou adoecer. É como a gente não consegue controlar, trabalhar ou lidar com aquilo que nós somos. E imediatamente sofremos. O capítulo anterior a esse capítulo 6, quando a gente fala das aflições da vida, tem algo que sempre me marcou no estudo do Evangelho. Nós estudamos o Evangelho semanalmente no nosso estudo do Evangelho no Lar. E cada vez que passa por esse capítulo, vem os mesmos pensamentos. Às vezes, quando nós procuramos o porquê estamos aqui, nós tentamos identificar causas distantes, motivos em outra vida. Mas as nossas aflições, muitas delas são provocadas pelo nosso hoje e pelo nosso agora. Que a gente não consiga perceber e pensar sobre isso quando estivermos finalizando essa oportunidade. Que nós consigamos fazer e ser a diferença no nosso hoje. A diferença para nós mesmos e, consequentemente, para aqueles que convivem conosco. Que nós consigamos aprender mais do que reclamar. Que nós consigamos ter o comprometimento, a abnegação, a resignação necessária para sermos pessoas melhores. Que a paz esteja e continue conosco, hoje e sempre. Muito obrigada.